bem-vindo à aula de Ciência Ativa. Para iniciarmos a aula de hoje, eu irei ler em Gênesis capítulo 1, do verso 20 ao verso 25. Diz assim: Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus o abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e a terra. Se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Disse também Deus: Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, como é bom nós crermos neste Deus tão grandioso, que fez os céus e a terra e todos os seres viventes. Iremos estar orando, agradecendo a Ele. Depois, iniciando o conteúdo de ciência. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, por Teu grande amor, por Tua grande misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido nosso baluarte, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado do mal. Abençoa, Senhor, a vida desses alunos que estão aí assistindo essa aula. Abençoa a vida dos professores. Derrama sabedoria sobre cada um deles, ó Pai. Tanto os professores quanto os alunos, os seus pais, seus familiares. Continua a livrar eles do mal. Que eles possam lembrar de Te adorar e de estar Te buscando cada vez mais. Em nome de Jesus. Ativa. Escola Bíblica Cristã, 6º ano. Nós hoje iremos falar um pouquinho sobre a ciclagem de nutrientes. Então observem esta imagem aí, tá certo? Então os seres decompositores, como as bactérias, os fungos, eles vão decompor o que? Restos de animais, as folhas que caem, as fezes dos animais, a urina, eles vão decompor, isso aí vai se transformar em matéria orgânica. Então, a planta, que é um ser que produz seu próprio alimento, é um ser produtor, é um ser heterótrofo, ela vai aproveitar isso que foi para o solo através da precipitação, tá certo? Então, ela vai absorver essa matéria aí orgânica, os nutrientes, vai se nutrir. Os seres que são consumidores, como um bovino aqui no exemplo, ele vai estar consumindo essas plantas. E nós também consumimos verduras, legumes, nós consumimos a carne do bovino, nós consumimos leite, tá certo? Então seria aí essa ciclagem de nutrientes, aí seria a renovação desses nutrientes, tá certo? O outro assunto que nós iremos falar é um pouco sobre a teia alimentar. Observem essa imagem aí. Os seres decompositores, como eu falei, vão estar ajudando na nutrição das plantas, que também produzem seu próprio alimento na fotossíntese. E essas plantas que produzem flores, sementes, frutos, ela vai alimentar alguns animais. Então vai estar dentro da cadeia alimentar, ou cadeia alimentar. Tá certo? Então o gafanhoto ele vai consumir as plantas, o coelho ele consome algumas sementes, alguns frutos, a tartaruga também, tá certo? O sapo vai consumir o gafanhoto, a serpente vai consumir o sapo, o gavião vai consumir a serpente, a onça vai estar consumindo o coelho, a raposa vai estar consumindo o coelho. Então, todos os animais, seres vivos, eles vão estar dentro dessa teia alimentar, porque a criação ela é perfeita. Outro assunto que nós iremos estar falando aí, revisando, seria sobre ecossistema ou biomas. O que seria um ecossistema e o que seria um bioma, tá? Algumas pessoas confundem o que seria um ecossistema e um bioma. Então, antes de entrar na questão do ecossistema, temos que rever alguns conceitos, como, por exemplo,
organismo. O que seria um organismo? Eu tenho aqui um organismo animal, o elefante, e um organismo vegetal aqui, a planta. Então, o conjunto desse organismo, conjunto de elefante, vai formar uma população de elefantes. Um conjunto de plantas. Esse organismo aqui vai formar uma população de plantas. Então, a população, vamos dizer aqui, população 1 com a população 2. Então, um conjunto de populações vai formar uma comunidade, certo? E até aí é uma interação entre seres bióticos na comunidade. Ó. A comunidade seria um conjunto de populações, tá certo? Seres vivos, bióticos. Já o ecossistema vai ter uma interação aí entre seres bióticos e abióticos. Como, por exemplo, aqui essas comunidades de elefantes, zebras, árvores, seres vivos, né, bióticos, e a água como ser abiótico, as pedras. Então essa interação é um ecossistema, ok? Observando essa imagem aí. Aqui é uma imagem aérea de São José da Coroa Grande. E aqui é uma imagem aérea da floresta amazônica. Então, se delimitarmos um espaço aqui, nessa imagem, isso aqui seria um ecossistema. Sistema marinho. Está delimitando aqui a área, mas é um ecossistema. Tem peixes, tem bactérias, tem ali corais, tá certo? Então, se a gente aumentar o ambiente, também é um ecossistema. Aqui, se nós delimitássemos uma área aqui da floresta amazônica, seria um ecossistema? Aqui sim, teria fauna, flora, aqui teria compositores, tá certo? Então, existem ecossistemas marinhos, ecossistemas terrestres, ecossistema no mar, no rio, em lagos, tá? E existem até ecossistemas artificiais criados pelo homem, certo? Biomas e ecossistemas. Ecossistema é a comunidade mais o local, então a interação desses dois, tá certo? Da comunidade com o local, são os seres bióticos e abióticos. E o bioma seria um conjunto de ecossistemas, certo? Com condições similares. Padrões macroclimáticos. Distribuição de ecossistemas no planeta vai depender de alguns fatores, como incidência solar, chuvas e ventos, correntes marítimas, solo e água. Biomas brasileiros, vamos ver alguns aí, biomas brasileiros. Amazônia. Então, a Amazônia tem um solo de ciclagem rápida, falando um pouquinho sobre ciclagem de nutrientes. A serrapilheira, então existe ali aquela camada fina no solo de resto de folhas, tá certo? Existe também os povos pré-colombianos aí nesse ambiente, como a questão de terras indígenas, tá? Povos indígenas. E nesse ambiente aí, nesse bioma, são vários ecossistemas aí interagindo aí, formando esse bioma. Existe a maior biodiversidade do mundo, tá certo? Na floresta amazônica. Agora o bioma de Mata Atlântica, normalmente encontrado aonde? Na costa do Atlântico, em cidades litorâneas, tá? Encontramos muito a questão de remanescentes ainda de Mata Atlântica, ou até um ambiente grande, um remanescente grande de Mata Atlântica protegida pelo IBAMA, tá certo? E aqui assim, existe muito a questão da devastação, a questão da ação antrópica sobre a natureza, a questão aqui de construção de casas, de hotéis, entre outros, tá certo? E vão destruindo aí a questão da Mata Atlântica, nesse remanescente que encontramos ainda em nossa região, certo? É encontrado em mares de morros também, encontramos muitas plantas epífitas, tá? Plantas que vivem sobre a outra, mas ela não vai estar consumindo aquela outra planta, tá? Ela vai viver independente daquela planta que ela está hospedada ali em cima dela. O bioma
de mata de araucárias. Então aí a vegetação do domínio da Mata Atlântica também tem ali uma vegetação parecida. Araucária, o peão aí, o exemplo aí na imagem também. E é uma floresta tropical. Caatinga, a vegetação xeromórfica. Exemplos aí, é o cactus, o xique-xique, tá? Exemplo de vegetação ali. No caule dessas plantas são os caules suculentos. Eles armazenam água ali por ser uma região quente. Cutículas espessas, impermeável. A folha é modificada em espinho normalmente ali. Para quê? Para reduzir a transpiração foliar, certo? O bioma de mata de cocais, bioma de transição, se encontra lá no Maranhão e Piauí. Contato com o Cerrado, com a Caatinga e a Amazônia, tá? É uma região quente e úmida. Aí o exemplo aí da palmeira, do babaçu. Esse babaçu aí o pessoal usa muito na questão de óleos, do babaçu. Eles usam no artesanato, tá? Esse fruto, como alguns artesanatos, entre outros. O cerrado brasileiro, conhecido como savana brasileira. Antes existia, ainda existe, mas assim, era um número maior da fauna no passado. Hoje existe menos por quê? Porque houve uma expansão da fronteira de soja, de gado, então o pessoal destruiu muito para a criação de gado. Então, infelizmente, a ação antrópica tem destruído alguns biomas brasileiros. Espero que o IBAMA, entre outros órgãos, possa estar protegendo mais esses ambientes. Biomas conhecido como Pampa. É uma região conhecida como pradarias brasileiras, ou igual a campos sulinos, tá? Predomínio de gramíneas, e também é uma região que foi degradada pela pecuária, ou seja, pela criação de gados. Pantanal, planície alagadiça, tá? Então, na maior parte do Pantanal aí vai estar um ambiente alagado. Existem poucas espécies endêmicas nessa região, daquela própria região. Alta diversidade de pássaros. Então, pode se encontrar lá alta diversidade de pássaros. O ambiente de manguezal, né? É um ambiente aqui que nós encontramos facilmente em nossa região. Bioma restrito à faixa litorânea, que nós vivemos aqui na faixa litorânea, né? Da Mata Atlântica. Água do rio, mais mar, aqui a água do rio, mais mar. Loda, aquele aspecto pantanoso. As árvores com raiz escora. Muita matéria orgânica, né? E é também conhecida como berçário da fauna marinha. Então, é o berçário ali onde vai se reproduzir os seres marinhos. Atividade para vocês fazerem, tá? Então, como houve a aula online na semana passada e eu não adicionei no Google Sala de Aula. Então, junto com essa atividade de hoje, que vocês estão assistindo aí, vocês vão enviar a da semana passada, da aula online, tá? Que foram as páginas 88, 98, 100, 102 e 103. Vocês vão fazer essas que foram da semana passada e desta semana e enviar junto no Google Sala de Aula. Até a próxima aula.